maneira. Nós temos que repensar o modelo econômico e, a partir de repensar o modelo econômico, repensando com isso os padrões atuais de produção, de consumo, né, nós partirmos para a questão do desenvolvimento sustentável. Aí sim, eu acho que nós teremos grandes chances de fazer com que a Rio+20 seja, não, volto a frisar, não podemos comparar com 92, porque 92 foi um caso excepcionalmente positivo, né? Mas queremos que esse seja positivo, elevando o nível de ambições de cada um dos chefes de Estado e de governo, sobretudo das Nações Unidas e do governo brasileiro, para que nós alcancemos os objetivos que o planeta todo espera da Rio+20. Senador, a Rio+20 vai se dar num contexto de revisão geral, inclusive de questionamento do uso da energia nuclear, especialmente depois do tsunami, seguido do terremoto que provocou o desastre lá na usina nuclear de Fukushima, lá no Japão. Como é que o senhor vê essa questão no âmbito da Rio+20? A questão da energia nuclear não nos parece assim muito importante no momento, sobretudo, e daqui para diante eu acredito também que vá perdendo a sua importância, porque, em primeiro lugar, porque a energia nuclear se mostrou antieconômica. Hoje é antieconômico um país ter a sua matriz energética baseada na energia nuclear, né? Então, isso, a Alemanha não é por outro motivo, que a Alemanha anunciou já até 2020, se não me engano, ela vai estar inteiramente, vai eliminar inteiramente da sua matriz energética o uso de energia nuclear, não é? Então, nós temos outras alternativas que nos parecem muito mais... Você acha que esse caminho o Brasil também deve adotar? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mesmo porque nós temos outras opções. Claro. A matriz energética do Brasil, de todos os países, eu acredito que esteja entre as duas ou três mais limpas do mundo, né? Basicamente energia hidroelétrica, basicamente uma energia limpa. Termoelétricas são utilizadas só em momentos de uma sobrecarga no sistema elétrico, enfim. Então, nós temos o problema que nós temos no Brasil, que era a questão da queimada das florestas. Essas queimadas vêm se reduzindo dramaticamente para o bem, e isso faz com que o Brasil, que antes era um grande poluidor em função da emanação de CO2 pela queima das matas, sobretudo na floresta amazônica e também alguma coisa no centro-oeste, no Pantanal, hoje ela já apresenta com níveis razoáveis. Precisamos ainda melhorar ainda mais, não é? Mas vamos chegar com um cartel de avanços realmente notáveis, esses avanços, para mostrar na Rio+20. E isso nos permitirá sugerir que as nossas ambições possam ser ainda maiores e sugerir que os chefes de Estado e de governo que acorrerem à conferência possam também se solidarizar com isso e, dentro daquilo que eu falei, se conscientizar, mas se conscientizar mesmo, né, para que tenham uma vontade política determinante no sentido de salvar, em última instância, a vida no planeta. Um ponto que tem gerado muita polêmica refere-se à construção da hidrelétrica de Belo Monte, né? Provavelmente esse assunto, no contexto da Rio+20, vai aflorar, porque muitos grupos ambientalistas estarão presentes e certamente muitos irão se posicionar contrariamente à construção de Belo Monte. Como é que o senhor pessoalmente se posiciona nessa celeuma? A questão da usina de Belo Monte, o estudo sobre a sua implantação, já tem, se não me engano, 12 ou 13 anos que vem se tratando disso, da elaboração do projeto e da discussão da questão ambiental, mas esse projeto não começou bem, não começou com a audiência que deveria ter
das populações envolvidas com a construção daquela hidrelétrica naquela localidade, assim por diante, né? De repente surge a necessidade do Brasil, em função daqueles apagões que ocorreram no final da década do século passado, e em alguns momentos falhas no fornecimento de energia, nós não podemos também abrir mão, né, de termos mais usinas hidrelétricas para acompanhar o crescimento do país. O país não pode estar crescendo a taxas que nós todos desejamos que ele cresça, porque isso significa maior distribuição de renda em função dos programas sociais implementados pelo governo Lula e continuados pelo governo da presidenta Dilma. Nós não podemos ver uma melhor distribuição de renda, não podemos ver, enfim, um maior nível de bem-estar e qualidade de vida para a população, né, sem que o país cresça. Então, queremos que o país cresça. E para que o país cresça, é fundamental que ele tenha energia suficiente para suprir as necessidades de um país que está em pleno desenvolvimento. Então, negar Belo Monte, eu acredito que seja algo assim intempestivo no momento. Nós temos que superar as dificuldades que existem. Quando as coisas começam mal, sempre elas são levadas a ter problemas no futuro. Foi isso que aconteceu com Belo Monte. E eu espero que essas questões sejam todas elas dirimidas para que o país, nem as populações envolvidas na discussão, sejam prejudicados. Senador, há anos o Brasil vinha se posicionando como o grande produtor de uma matriz energética limpa, através de se transformar num grande produtor de biocombustíveis. Até que descobrimos o petróleo, as jazidas de petróleo na chamada camada pré-sal. O senhor acha que, em função do pré-sal, nós estamos fadados ainda durante algum tempo, algumas décadas, utilizar o combustível fóssil, que tem por si mesmo uma natureza suja, em vez de procurarmos essa vocação natural de país de matriz limpa? Teremos ainda um longo período em que a matriz energética, na composição da matriz energética dos diversos países que compõem o globo, o combustível fóssil, petróleo, esteja presente. Isso porque nós fomos criados, dentro de uma civilização em que se utiliza, mais especificamente, veículos que são movidos pela combustão da gasolina ou do diesel e percorrendo estradas asfaltadas, que são petróleo, que são as estradas que têm como base o petróleo. Diferentemente de outros países em que o trem, as linhas férreas são muito utilizadas tanto para a carga de produtos como de pessoas, com isso barateando muito o seu custo, mas aqui no Brasil nós fomos endereçados pelo caminho errado, que hoje nós estamos vendo está errado, né? Então a descoberta do pré-sal, ela deve ser festejada não somente porque, vamos dizer, o Brasil se tornará autossuficiente na produção de petróleo e com isso terá uma maior garantia, a nossa soberania estará melhor defendida, mas pela tecnologia, pela inovação que estará sendo agregada nessa prospecção e exploração na camada do pré-sal. É uma tecnologia fabulosa que está sendo empregada, é uma inovação tecnológica extraordinária e que servirá muito para o Brasil, não somente para aquela questão objetiva da exploração. Até para fazer a transição para essa nova fase. Para fazer uma transição para a nova fase, muito bem você colocou. Então eu acredito que a questão do pré-sal, vamos dizer assim, se nós analisarmos, compartimentarmos a questão, olha, a produção do pré-sal, tantos bilhões de barris a partir de 2015, tantos milhões de barris a partir de 2015, uma reserva de tantos bilhões de barris, não é?
E onde isso se coaduna com o nosso discurso e a nossa vontade hoje de diminuir a emanação do CO2 para corrigirmos mais não, evitarmos, porque o malefício já causado na atmosfera, esse está aí e não vai, esse não retrocede mais, vai ficar como está. Né? Nós temos que evitar a aceleração desse processo. Não é isso? Então, por mais que isso pareça contraditório, não é se nós levarmos em consideração os fatores que levaram à descoberta, né, dessa grande extensão submersa e que tem quantidades enormes de óleo e que é também um trabalho da Petrobras, esse trabalho de prospecção, que significa tecnologia e agregada para prospectar aquela profundidade de 7.000 metros, 8.000 metros, de ter sondas para isso, para aquilo, enfim. De modo que é um processo que eu diria, parodiando o que você disse, de transição desse modelo para um modelo que seja ainda melhor e mais limpo. O senhor está otimista em relação às perspectivas da Rio+20? Muito otimista em relação ao Rio+20. Eu acredito que, diferentemente do que pensam alguns, né, e em alguns momentos dizendo que os chefes de Estado não virão porque estarão preocupados com outros assuntos, um por eleição, o outro por problema econômico no seu país, mas eu acredito que nada mais... Esses são questões circunstanciais. E a Rio+20 irá tratar de uma questão fulcral, né? Algo de base, de um fundamento humanístico poderosíssimo, né? Que é a salvação da espécie humana e do planeta. É por isso que eu defendo de uma forma muito, até diria, insistente, não é? Que nós estabeleçamos para a Conferência Rio+20 o princípio do não retrocesso. O princípio do não retrocesso significa dizer que as conquistas alcançadas até agora, sobretudo aquelas da Eco 92 e as que se sucederam, essas conquistas não podem ser revistas, ou seja, tratados, acordos, convenções em relação à questão do clima, do desenvolvimento sustentável, não poderão sofrer qualquer tipo de retrocesso no decorrer da Rio+20. Por que eu digo isso? Porque aqui e acolá a gente ouve, né, interlocutores de um país A, B ou C dizer, não, porque eu acho que a Rio em 92 a agenda foi muito ambiciosa e agora se verificou que a gente não pode cumprir aquilo que ficou estabelecido, talvez um processo de revisão. Isso será um desastre. Então, eu acredito que esse princípio do não retrocesso é fundamental que nós estabeleçamos como base, ponto de partida para as discussões que estarão sendo realizadas na Conferência Rio+20. Senador Collor, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Chegamos ao final de mais um Cidadania. Quem quiser encaminhar sua sugestão, seu comentário ou sua crítica, basta acessar o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Também pode entrar em contato pelo Alô Senado no 0800 61 2211. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.